Fios de cabelo preto nasceram na língua dele. Depois de raspar, ele percebeu que também nasceu um em seu olho. Ele então pegou uma pinça para arrancá-lo. Parece que ele está se transformando em algum tipo de criatura. Mas o que será? Assista até o final e descubra. Vemos uma senhora jantando e vendo algumas notícias na TV. De repente a luz acaba. A idosa sai de casa reclamando, pois isso tem acontecido muito ultimamente. Ela se direciona até a caixa de fusíveis e consegue fazer a luz religar. Entretanto, ela ouve alguns ruídos diferentes e pergunta se tem alguém ali. Ninguém responde e apenas escutamos o grito da idosa junto de seu sangue espirrando na janela. Na cena seguinte, vemos um evento na praça de uma cidade. Eles estão comemorando os nomes de todos os moradores daquela cidade que perderam a vida durante a Segunda Grande Guerra. Diversos moradores estão presentes para homenagear seus entes queridos. Entre eles está Ted, o protagonista do filme. Ele é um jovem um tanto quanto diferente da maioria dos jovens. Depois que o prefeito termina seu discurso, os guardas revelam um novo monumento construído para esses homens. Os nomes de todos eles estão escritos ali. O prefeito então começa a ler esses nomes. Ted, entretanto, fica irritado, pois o nome de seu tio havia sido lido de maneira errada. Além disso, ele também estava escrito da maneira errada. O protagonista ficou completamente fora de si e os guardas tiveram que retirá-lo do local. O protagonista então entra em seu carro e vai direto para a casa de sua namorada. Ao bater na porta, o pai dela simplesmente o ignora. O homem não gosta muito dele. Mesmo assim, Ted entra pela porta da frente e vai até o quarto de sua namorada. Ela se chama Rebecca e depois que os dois fazem algumas coisas, eles se deitam na cama. Depois de conversar um pouco com ela, Ted vai embora. Ele para em um terreno um pouco mais afastado, onde ele planeja construir uma casa para ele e sua namorada. O jovem quer morar com ela ali no futuro. Enquanto ele fazia seus planos, o jovem avistou algumas pessoas lá embaixo do terreno. Acontece que uma ovelha havia tido sua vida retirada por alguma coisa. As autoridades estavam investigando o que aconteceu. Ted se aproxima e a todo momento tenta perguntar o que houve ali. Porém, os homens não sabem informar o que ou quem tirou a vida daquele pobre animal. De repente, através de sua visão periférica, Ted observa alguma coisa voltando para dentro da floresta. Depois disso, Ted vai para casa. Ele mora com seu tio e sua tia. Ela, entretanto, já não consegue mais falar nem entender o que as pessoas falam. Ela precisa da ajuda de Ted e de seu tio o tempo inteiro. Durante o café da manhã, Ted alimenta sua tia enquanto conversa com seu tio. O homem ficou sabendo que Ted causou problemas na inauguração do monumento para os homens que perderam a vida na guerra. Só que com a desculpa de estar atrasado para o trabalho, Ted acaba interrompendo a conversa e vai para seu carro. Enquanto colocava suas coisas no veículo, Ted ouviu um barulho. Ele perguntou se tinha alguém ali, porém ninguém respondeu. O jovem então pegou alguma coisa dentro do carro para se defender e calmamente andou em direção aonde ele ouviu o barulho. Por algum motivo, Ted decidiu entrar na mata para ver o que estava acontecendo. Pouco tempo depois, um grito. Ted saiu correndo de dentro da mata e caiu no chão. Ele então pôs a mão nas costas e percebeu que ela estava repleta de sangue. Alguma coisa o feriu nas costas. Por estar atrasado para o trabalho, Ted não ligou para esse ferimento e simplesmente voltou para seu carro. O jovem é um massagista profissional e trabalha no estúdio de uma mulher no centro da cidade. Nesse momento, ele está massageando o prefeito e seu filho. De repente, a dona do estabelecimento aparece para ver como estão indo as coisas. Ted diz que está tudo bem e tenta agradar sua patroa. Só que no momento que ela vai embora, percebemos que Ted não gosta nem um pouco dela. Mais tarde, quando estava prestes a ir embora, a mulher o chamou. Ela queria fazer uma massagem nele. O protagonista então deitou-se em uma daquelas camas e a mulher começou a massageá-lo. Ela conversa com ele dizendo que os clientes têm que ficar satisfeitos com as massagens ou eles não voltarão e ela terá que fechar a loja. Ted, entretanto, diz que nunca gostou muito de fazer massagens nas pessoas e que procuraria outro emprego. Isso faz a mulher ficar desesperada e ela pede para que ele se vire de barriga para cima na cama. Do
nada, a mulher sobe nele. Ela fala que paga o salário de Ted no dia correto e que é uma boa patroa. Em seguida, ela se aproxima e tenta fazer, digamos, carinhos em Ted. Porém, o protagonista não gosta nem um pouco disso, até porque a ferida em suas costas está doendo muito. Ele então, com muito trabalho, consegue se desvencilhar da investida de sua patroa. O protagonista então corre direto para casa. Lá, ele mostra seus ferimentos para seu tio. O homem percebe que tem alguma coisa alojada em uma das cavidades de seu ferimento. O homem pega uma pinça para retirar o que está alojado no corpo de Ted e o avisa de que irá doer. O jovem então morde uma toalha e seu tio pega essa pinça e retira o que estava dentro do ferimento do protagonista. Se tratava da presa de algum animal. Mas que animal será esse? O tio de Ted então corre para o primeiro andar da casa para olhar para o lado de fora. Ele fica preocupado com a segurança de todos na casa e decide trancar tudo. No dia seguinte, os dois vão até a delegacia reportar o que aconteceu com Ted. O delegado pergunta se Ted viu quem o feriu, porém o jovem não faz a menor ideia. Seu tio então retira do bolso a presa de um animal enrolada em um papel. O delegado não fica satisfeito com isso, pois aquela presa não prova nada. Ele simplesmente acha que um cachorro mordeu Ted. Sem outra escolha, Ted e seu tio voltam para casa. Durante a noite, muito preocupado, Ted não consegue dormir. Ele vagueia pela casa e desce até a cozinha para pegar um lanche. Assim que ele abre a porta da geladeira, o jovem percebe a presença de sua tia dormindo. Vagarosamente, ele se aproxima dela, descobre um de seus pés e, de repente, remove seu dedão do pé esquerdo com a boca. Ted acorda assustado no dia seguinte. Quando desce para tomar o café da manhã, ele corre para observar os pés de sua tia. Felizmente, eles estavam bem. Tudo aquilo não se passou de um sonho. Durante o café da manhã, o tio de Ted estava portando um objeto letal que pertencia a seu avô. Ele pretende defender a família do que machucou Ted caso seja necessário. O homem, entretanto, fica preocupado com uma coisa. Ted está comendo carne crua. Mais tarde, ele volta para casa de sua namorada. Ela lê um livro enquanto toma um banho de piscina. Ted passou o dia inteiro na casa dela e durante a noite eles foram para o quarto. Os dois se divertiram muito ouvindo música e pulando em cima da cama. Assim que cansaram e se deitaram, a namorada de Ted pediu algo para ele. Ela queria que o protagonista usasse sua língua para fazer coisas no corpo dela. Ted prontamente começou a fazer essas coisas. Entretanto, sua namorada começou a sentir cócegas. Rapidamente, essas cócegas evoluíram para dor. Sua namorada então pede para que ele pare. Ted imediatamente olha no espelho, pois estava sentindo algo estranho em sua língua. Assim que observa seu reflexo, o jovem fica em choque e volta correndo para casa. Ao chegar em casa e olhar sua língua no espelho, Ted percebe que cresceram pelos nela. Assustado, o jovem pega um aparelho de barbear e decide raspar sua própria língua. Devagar e sentindo muita dor, o jovem raspa todos os pelos que nasceram em sua língua. Vemos o sangue caindo sob a pia do banheiro. Isso deve ter doído muito. No dia seguinte, Ted vai ao médico para ver o que aconteceu com ele. Assim que o doutor examina sua língua, ele infelizmente não consegue encontrar nenhum pelo nela. Ted havia raspado esses pelos e por isso o homem não os encontrava. O protagonista então diz que além de sua língua, estão nascendo pelos em diversas partes de seu corpo, como em suas mãos. O homem, entretanto, diz que isso é simplesmente um sinal que ele está crescendo. O médico tira a pressão de Ted e não tem nada de errado. Em seguida, ele vai desinfetar aquele ferimento que Ted tem nas costas. Na cena seguinte, vemos que o protagonista levou sua namorada até o terreno onde ele planeja construir a casa para os dois. Lá, ele conta todos os planos que tem feito para o futuro dos dois. Ao perguntar o que ela acha, a jovem não dá muita atenção para os planos do protagonista. Ela diz que está planejando uma festa junto de seus amigos para antes da prova final da escola. Ela quer que Ted vá para essa festa e o jovem concorda com isso. À noite, depois de mais um longo dia de trabalho, Ted é surpreendido pela presença de um homem na loja. Esse homem queria que Ted colasse nos vidros da loja panfletos que alertavam a população a respeito de um protesto. Depois que o homem vai embora, Ted parece ficar hipnotizado no meio da loja. Sua patroa chama por ele perguntando o que estava acontecendo, porém o jovem não responde. Vemos então que ele saiu da loja e voltou até perto de sua casa. Lá,
Andando calmamente, ele retirou sua roupa no meio da rua e aventurou-se para dentro da floresta. Lá, vemos que Ted acabou caçando um animal e estava se alimentando dele. Vemos que esse animal era uma ovelha. A câmera então sobe um pouco e vemos que Ted provavelmente retirou a vida de diversas outras ovelhas. O que será que Ted está se tornando? Logo iremos descobrir. Na manhã seguinte, ele acorda sem roupas, deitado na frente do monumento do começo do filme. Ele então volta para casa e é surpreendido por um discurso efetuado por seu tio. O homem pergunta o que aconteceu, pois Ted não passou a noite em casa. O jovem tenta disfarçar dizendo que ficou até tarde no trabalho, porém seu tio não acredita. Todas as mentiras que o jovem conta não funcionam. Ele então diz a verdade, que acordou sem roupas na praça da cidade e não se lembra do que aconteceu. Seu tio fica perplexo. Durante a noite chegou a hora da festa da namorada de Ted e seus amigos. Vemos o protagonista com diversas garrafas de bebida. Ele também está ensaiando o discurso que irá fazer na frente de todos os amigos de sua namorada. Depois que termina, Ted entra na casa. Percebemos que sua namorada e todos os amigos estão ouvindo e gravando o discurso. Entretanto, não era Ted que estava falando, era um amigo de sua namorada, o Benjamin. Além disso, percebemos que ele fala coisas dedicadas especialmente à namorada de Ted, que por sinal parece estar gostando bastante disso. Em seguida, vemos que Ted ficou isolado atrás de todos os amigos apenas esperando. Depois que Benjamin termina o discurso, ele ainda tem coragem de pedir para Ted bater uma foto dos amigos. E Ted realmente tira essa foto. Mais tarde, Benjamin tenta ofender Ted, mandando ele ir embora da festa, pois ali não é lugar para ele. Entretanto, o protagonista diz que é namorado de Rebecca e que não vai a lugar nenhum. Assim que ela aparece, Ted pergunta se a jovem conhece aquele rapaz. Ela diz que sim, que eles estudaram juntos a vida inteira. Benjamin continua insistindo para Ted ir embora e acaba ofendendo o tio dele. Sem outra escolha, Ted parte para cima dele e começa a descer o cacete no rapaz. Em seguida, vemos que o protagonista foi embora da festa com as garrafas de bebida. Rebecca tentou correr atrás dele, porém o jovem não queria saber de nada. Frustrado, ele arremessou todas as garrafas pro alto. No dia seguinte, Ted não consegue se concentrar no trabalho. Sua patroa tem que tomar conta do serviço no lugar dele, mas ela não deixa isso de graça. A mulher o manda desentupir um dos vasos do estabelecimento. Sem outra escolha, Ted tem que fazer isso. Assim que ele termina, o protagonista começa a passar mal. Algo está acontecendo em seu corpo. Enquanto sua patroa fecha o estabelecimento, ele desce até o porão e se deita dentro de um freezer. Pouco tempo depois, e ainda parecendo muito estranho, Ted volta para a loja. Lá, sua patroa estava o esperando em cima de uma maca. Ela queria que ele fizesse uma massagem nela. Muito diferente da outra vez, agora Ted vai correndo para cima dela. A mulher fica muito feliz ao perceber a animação de Ted. Sem falar uma palavra, Ted começa a dar vários beijos em sua patroa. Ela sorri e parece estar se divertindo muito. Até que uma hora, Ted fica diferente. Ele então faz com que sua patroa não se mova e depois remove sua língua com os dentes. Na manhã seguinte, Ted acorda em sua banheira de casa todo sujo de sangue. Ele então se lava e enquanto estava se secando, começou a sentir uma coceira em um de seus olhos. Achando muito estranho, ele foi olhar no espelho o que estava acontecendo. Assim que se aproxima, uma surpresa. De dentro de um de seus olhos estava nascendo um grande cabelo negro. Ted não podia acreditar no que estava vendo. A cada vez que ele piscava seu olho, a dor aumentava. Desesperado e sem saber o que fazer, Ted pega uma pinça. Só de tocar esse cabelo com a pinça, Ted sente muita dor e a deixa cair. Por mais incrível que pareça, ele não desiste. O jovem mais uma vez pega essa pinça, a posiciona no cabelo que nasceu em seu olho e depois o arranca, sentindo muita dor em seguida. Imagine-se no lugar de Ted, o que você faria? Mais
tarde, ele vai para a internet procurar o que pode ter causado esse cabelo em seu olho. Infelizmente, Ted não consegue encontrar nenhuma pista. Na manhã seguinte, Ted é surpreendido pela presença do delegado. Ele estava ali pois a patroa de Ted foi encontrada na loja por um entregador. Ela então foi levada para um hospital e permanece lá em coma. O homem quer saber o que Ted fez. Porém, Ted diz que não sabe de nada e que saiu cedo da loja ontem. O delegado então o manda telefonar se lembrar de mais alguma coisa e vai embora. Depois disso, Ted vai visitar sua namorada. Ele veio pedir perdão por ter feito aquilo durante a festa. Enquanto conversam, sua namorada parece estar muito fria com ele. Ele pergunta por que ela estava agindo dessa maneira. A jovem então revela que todos na cidade estão acreditando que Ted foi o responsável pelo que aconteceu com sua patroa. Ele insiste dizendo que não fez nada. O protagonista tenta apelar para o lado sentimental. Ele menciona que irá construir uma casa para os dois morarem no futuro e que irá trabalhar muito para ter muito dinheiro e viver uma vida feliz com ela. Ele também diz que irá esperar enquanto a jovem for para a faculdade. Ela então aproveita essa oportunidade para dizer que a faculdade irá durar mais de 10 anos e que ela não vai voltar para a cidade deles. Ted diz não estar entendendo do que ela está falando, e sua namorada então diz que nunca o amou como ele a amava. Em seguida, ela termina o relacionamento. Ted tenta implorar para que ela não faça isso, porém não adianta, ela já se decidiu. No dia seguinte, em seu carro, Ted presencia o protesto que o homem havia o avisado. De repente, ele percebe que tem algo estranho com uma de suas unhas. Ela estava começando a cair e Ted termina de removê-la, sentindo muita dor. Ao voltar para casa, seu tio, que já havia percebido que Ted estava passando por algum tipo de transformação, pintou uma cruz na parede do quarto dele com tinta vermelha. Em seguida, fez um tipo de ritual e orações pela alma do jovem. Na manhã seguinte, Ted escreve uma carta para Rebecca pedindo desculpas por tudo que ele fez. Ele então vai até a casa da jovem junto de seu tio para deixar a carta no quarto dela. Assim que ele coloca a carta na cômoda, o protagonista vê algo que destrói seu coração. Rebecca estava fazendo coisas com Benjamin. Extremamente irritado, frustrado e triste, Ted sai correndo e gritando. Seu tio não entende nada do que estava acontecendo. Depois disso, Rebecca foi com Benjamin e seus outros amigos para a formatura deles no colégio. Depois da cerimônia, eles ficaram para um bingo junto dos outros alunos e de seus familiares. Ted foi para a escola e observou tudo. Em seguida, ele se escondeu em um banheiro. Lá dentro, seus anéis começaram a se partir e a cair no chão. O protagonista estava se transformando finalmente. Vemos que seus pés se transformaram em horrendas patas monstruosas e seus olhos mudaram junto de seu rosto. No que será que ele se transformou? Enquanto todos jogavam bingo no salão, a luz de repente se apagou. Foi Ted quem desligou os disjuntores. Não mais em sua forma humana, Ted invadiu o salão e deletou a existência de uma idosa. Todos começaram a correr desesperados por suas vidas. Muitos se esconderam no mesmo banheiro que Ted estava. Vemos que Rebecca e Benjamin estavam juntos tentando ligar para as autoridades. Porém, os celulares estavam sem sinal. De repente, os dois ouvem um barulho. Rebecca, que havia conseguido ligar para as autoridades, tenta se comunicar. Enquanto isso, Benjamin é simplesmente arrastado por alguma coisa no escuro. Percebendo isso, a jovem em choque se levanta para ver o que aconteceu. Ela então vê o corpo sem vida de Benjamin no chão. Enquanto observa a escuridão do corredor, a jovem percebe a presença de uma criatura horrenda. Era Ted, já transformado em um lobisomem. Na cena seguinte, vemos que Ted deletou a existência de todos que estavam naquele lugar. O delegado, junto de seu assistente, fica em choque ao ver a cena. Enquanto isso, Ted acordava boiando em um rio. Ele começa a ser perseguido pelas autoridades e corre em direção à sua casa. Ao entrar, Ted se senta para tomar café da manhã com seus tios. O jovem está desesperado e começa a chorar. Nesse momento, ouvimos as batidas na porta. Eram as autoridades. Em seguida,
seguida, diversos habitantes da cidade chegaram cheios de ódio, querendo deletar a existência de Ted. O protagonista então vai para o segundo andar junto de seu tio, que pega seu objeto letal. As autoridades e as pessoas então entram correndo na casa. Antes que eles pudessem subir até o segundo andar, Ted pede a seu tio que delete sua existência. Temendo por seu sobrinho e sabendo que ele poderia provocar o mal a outras pessoas, seu tio então faz o que ele pediu. Depois disso, as autoridades chegam, mas tudo já havia acabado. O tio de Ted chora em cima de seu corpo sem vida. Depois de tudo, vemos que Rebecca estava do lado de fora querendo saber o que aconteceu. Ela sobreviveu ao ocorrido na escola. Entretanto, assim que a câmera filma a parte de trás de seu corpo, vemos que ela possuía arranhões nas costas. Sim, Ted perdeu a vida, mas agora Rebecca irá se transformar em lobisomem. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir, até o próximo!